Boa noite, excelentíssimos senhores, presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, ministro da Cultura brasileira, Margarete, minha amiga, Margarete Menezes, ministro da Cultura português, Pedro Adão e Silva, querida Janja, Lula da Silva, estou emocionado aqui, presidente do júri do Prêmio Camões, professor Frias Martins, e tantas amigas e amigos aqui presentes, Fafá de Belém, parece que está aí, tá? Carminho, Mia Couto, Vi, Manuel Alegre, não sei se o Miguel Sousa Tavares chegou a tempo, e Pilar Del Rio, meu editor brasileiro Luiz Schwartz, minha editora portuguesa Clara Capitão, minha mulher, Carol Proner. Eu estou emocionado porque hoje de manhã ela saiu do hotel, atravessou a avenida e foi comprar essa gravata. Isso me emociona. Ao receber este prêmio, penso no meu pai, o historiador e sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, de quem herdei alguns livros e o amor pela língua portuguesa. Relembro quantas vezes interrompi seus estudos para lhe submeter meus escritos juvenis, que ele julgava sem complacência nem excessiva severidade, para em seguida me indicar leituras que poderiam me valer numa eventual carreira literária. Mas, mais tarde, quando me bandeei para a música popular, não se aborreceu, longe disso, pois gostava de samba, tocava um pouco de piano e era amigo próximo de Vinícius de Moraes, para quem a palavra cantada talvez fosse simplesmente um jeito mais sensual de falar nossa língua. Posso imaginar meu pai coruja ao me ver hoje aqui, se bem que, caso fosse possível nos encontrarmos neste salão, eu estaria na assistência e ele cá no meu posto a receber o prêmio Camões com muito mais propriedade. Meu pai também contribuiu para a minha formação política. Ele que, durante a ditadura do Estado Novo, militou na Esquerda Democrática, futuro Partido Socialista Brasileiro. No fim dos anos 60, retirou-se da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, em solidariedade a colegas caçados pela ditadura militar. Mais para o fim da vida, participou da fundação do Partido dos Trabalhadores, sem chegar a ver a restauração democrática no nosso país, nem muito menos pressupor que um dia cairíamos num fosso sob muitos aspectos mais profundo. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro e meu tataravô baiano. Tenho antepassados negros e indígenas, cujos nomes meus antepassados brancos trataram de suprimir da história familiar. Como a imensa maioria do povo brasileiro, trago nas veias sangue do açoitado e do açoitador, o que ajuda a nos explicar um pouco. Recuando no tempo em busca das minhas origens, recentemente vim a saber que tive por duodecavós paternos o casal Shem Tov Ben Abraham, batizado como Diogo Pires, e Orovida Fidalgo, oriundos da comunidade barcelense. A exemplo de tantos cristãos novos portugueses, sua prole exilou-se no Nordeste brasileiro do século XVI. Assim, enquanto descendente de judeus sefarditas perseguidos pela Inquisição, pode ser que algum dia eu também alcance o direito à cidadania portuguesa, a modo de reparação histórica. Já morei fora do Brasil e não pretendo repetir a experiência, mas é sempre bom saber que tem uma porta entreaberta em Portugal, onde mais ou menos sinto-me em casa e esmero-me nas colocações pronominais. Conheci Lisboa, Coimbra e Porto em 1966, ao lado de João Cabral de Melo Neto, quando aqui foi encenado seu poema Morte e Vida Severina, com músicas minhas. Ele, um poeta consagrado, e eu, um atrevido estudante de arquitetura. O grande João Cabral, primeiro brasileiro a receber o Prêmio Camões, sabidamente não gostava de música e nem sei se chegou a folhear algum livro meu. Escrevi meu primeiro romance, Estovo, em 1990, e publicá-lo foi para mim como me arriscar novamente no escritório do meu pai, em busca de sua aprovação. Contei dessa vez com padrinhos como Rubem Fonseca, Raduan Nassar e José Saramago, hoje meus colegas de Prêmio Camões. De vários autores aqui premiados, fui amigo
e de outros tantos, Brasil e Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, sou leitor e admirador. E esqueci de citar antes, junto com a Mia Couto, o nosso grande Manuel Alegre, aqui presente, que também já foi premiado com o Camões. Eu sou leitor e admirador, mas por mais que eu leia e fale de literatura, por mais que eu publique romances e contos, por mais que eu receba prêmios literários, faço gosto em ser reconhecido no Brasil como compositor popular e em Portugal como gajo que um dia pediu que lhe mandassem um cravo e um cheirinho de alecrim. Valeu a pena esperar por esta cerimônia, marcada não por acaso para a véspera do dia em que os portugueses descem a Avenida da Liberdade a festejar a Revolução dos Cravos. Lá se vão 4 anos que meu prêmio foi anunciado, eu já me perguntava se me haviam esquecido. Porque, sabe, se prêmios também são perecíveis, têm prazo de validade. 4 anos, com uma pandemia no meio, davam às vezes a impressão de que um tempo bem mais longo havia transcorrido. No que se refere ao meu país, 4 anos de governo funesto duraram uma eternidade, porque foi um tempo em que... durava a eternidade, porque foi um tempo em que o tempo parecia andar para trás. Aquele governo foi derrotado nas urnas, mas nem por isso podemos nos distrair, pois a ameaça fascista persiste no Brasil como um pouco por toda parte. Hoje, porém, nesta tarde de celebração, reconforta-me lembrar que o ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu primo Camões, deixando seu espaço em branco para a assinatura do nosso presidente Lula. Recebo este prêmio menos como uma honraria pessoal e mais como um desagravo a tantos autores e artistas brasileiros humilhados e ofendidos nesses últimos anos de estupidez e obscurantismo. Muito obrigado. O Prêmio Camões, que nasce muito na participação da Biblioteca Nacional do Brasil, ela faz uma espécie de promoção da democracia do livro. É preciso que nós nos recordemos que essa foi e continua sendo uma das metas principais do diálogo entre as civilizações, que passa pelo livro, pela metáfora do livro, pela força do livro. Acho que é primeiro uma enorme alegria, não só retomarmos a entrega do Prémio Camões, como que isso significa no reatar de relações entre o Brasil e Portugal, e o significado específico de retomarmos o Prémio Camões, entregando o Prémio Camões ao Chico Buarque. E eu acho que isso traz para nós também um fortalecimento dessa relação cultural, especialmente da questão da literatura que existe do Brasil com Portugal e os outros países também que falam a língua portuguesa. A ideia do Prémio Camões, desde o início em que ele foi criado, era que fosse um prémio que permitisse premiar todo o património literário de um autor ou autora de língua portuguesa. Há uma dimensão aglutinadora, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista cultural e até do ponto de vista da memória histórica. Portugal e o Brasil, e os portugueses e os brasileiros têm um grande vínculo, um vínculo afetivo, um vínculo de partilha de uma história em comum, uma história que tem naturalmente traumas, feridas, mas que também é um lugar de enorme encontro e de esperança. O setor cultural do Brasil está em festa pela volta do Ministério e essa grande momento especial que exemplifica isso, né? Entregar esse prêmio a Chico Buarque. O Chico tem de facto este potencial que alguns outros escritores não têm, que é, através das canções e dos poemas das canções, ele coloca, ou tem-se colocado ao longo do tempo, em vários continentes ao mesmo tempo. Mas temos aqui a ata original do júri que definiu a entrega do prémio ao Chico Buarque. Está aqui neste cantinho e diz ali que o júri decidiu por unanimidade atribuir o prémio Camões a Chico Buarque de Holanda pela qualidade e transversalidade da sua obra, tanto através de géneros e formas, quanto pela sua contribuição para a formação cultural de diferentes gerações em todos os países onde se fala a língua portuguesa. Esse prêmio dado a Chico Buarque, que cantou a nossa democracia, que nos trouxe de volta a dimensão da esperança, assim como o presidente Lula trouxe de volta para a agenda política o sonho, nós hoje estamos dando concreção ao sonho. Estamos, portanto, muito felizes. O convite para participar aqui em Portugal da cerimônia de entrega do Prêmio Camões ao querido Chico Buarque é motivo de grande honra e de imensa alegria.
de Chico Buarque recebemos regulares notícias desde meados dos anos 60. Primeiro notícias gravadas, mais tarde também em livro. E agora que nos faz uma visita, quero dizer-lhe em português de Portugal: meu caro amigo, me perdoe, por favor, essa demora. Muitos parabéns e muito obrigado, de sempre e para sempre. Por mais que eu leia e fale de literatura, por mais que eu publique romances e contos, por mais que eu receba prêmios literários, faço gosto em ser reconhecido no Brasil como compositor popular e em Portugal como gajo que um dia pediu que lhe mandassem um cravo e um cheirinho de alecrim. Parabéns, companheiro Chico Buarque, por receber merecidamente o prestigioso Prêmio Camões. Você, mais do que ninguém, merece.